incríveis, como é que vocês estão? Eu sou a Dado Martins, é claro, eu acho que vocês já me conhecem. E sejam todas muito bem-vindas ao canal Recado Dado, que é o canal do empoderamento feminino, onde uma mulher ajuda outra mulher. E vocês já sabem que toda semana, ou de 2 em 2 semanas, eu trago uma mulher aqui pra gente bater um papo, pra gente conversar. E graças a Deus tem colocado pessoas bastante interessantes para participar do canal Recado Dado. E hoje nós vamos conversar com uma mulher muito incrível, né? Como todas elas são. Não vou apresentar, deixar que ela se apresente. É a pastora Adriana. Nós nos conhecemos por essas redes sociais, fizemos uma amizade. E por que não entrevistar uma mulher de Deus, uma pastora que saiu lá do país, lá do Brasil, para vir para cá, para a Europa, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo? O que passa na cabeça de uma mulher que sai do Brasil para vir para cá, para a Europa, que tem o coração ardendo em missões? É essa mulher que a gente vai conhecer hoje, que o canal Recado Dado vai estar batendo um papo. Então, primeiramente, pastora Adriana, muito obrigada por ter aceitado participar. A gente está se falando já há algumas semanas. Semana passada não pôde esse. Sempre acontece alguma coisa, gente, nesse canal, mas é uma benção que é tudo no tempo de Deus. Então, eu queria passar para a irmã, mas antes agradecer por ter aceitado participar desse bate-papo, que eu sei que vai inspirar outras mulheres. Eu sei que outras mulheres vão assistir esse bate-papo e com certeza vai ser uma benção. Então, quem é a pastora Adriana? Fala pra gente. Paz do Senhor, muito obrigada. Recado dado, Deus está aqui com vocês. Eu sou a Adriana Brahama, moro na Alemanha. Me converti na Alemanha. Eita, que legal. Sim, eu conheci Jesus aqui Uau. faz 22 anos, mais ou menos. Amém, que legal. E faz 28 anos que eu moro na Alemanha. Muitas pessoas acham que eu era evangélica no Brasil, mas na verdade não. Eu vim de uma família tradicional, um momento muito difícil na minha vida, eu conheci Jesus. Eu tive depressão. Aliás, eu já tinha depressão, acho que desde os meus 13 anos. Mas aí aqui, com as dificuldades da Europa, o tempo, tudo foi piorando a minha situação. E aí foi um momento muito difícil que eu conheci aqui Jesus. Show. E desde que eu conheci Jesus, eu me apaixonei, ele foi verdadeiramente a minha salvação. Eu acreditei tudo naquilo que eu ouvi e hoje estamos aqui. Show. Já são Pela 28 misericórdia e anos. graça do Senhor Jesus. Amém. Pastora, então, eu não sei qual foi o estado, a senhora veio de qual estado do Brasil? Eu sou gaúcha, Aham. de Porto Alegre. Ah, ok. E como foi a sua conversão? A irmã falou que ficou com problemas de depressão, depressivos, mas conta e faz um resumo Sim, como foi essa eu estava tendo conversão. algumas crises de enxaqueca muito fortes. E uma vez até foi um médico na minha casa me dar uma injeção na veia. E minhas amigas começaram aí se encontrar com outras mulheres para tomar café. E, e às vezes eu até levava elas nesse café, mas eu não entrava. Meu. Depois de um bom tempo eu entrei e lá elas louvavam o Senhor e liam a palavra de Deus. Uau. E foi Numa assim reunião de lar eu conheci Jesus. que legal. Isso é a importância, né? Dessa espalhação, sair das quatro paredes e ir para os lares, né, pastora? Sim, eu acredito nessa evangelização nos lares, né? Foi um desses que eu me converti. Uma mulher que disse sim, que acreditou na palavra de Mateus 28, 19, que fala, né? E ela abriu a casa dela, e ali eu e algumas mulheres, umas retornaram para o Senhor, e eu entreguei minha vida para Jesus. Quando eu Maior me desafio. converti, eu tinha uma grande dificuldade de achar
produtos materiais evangélicos, era muito difícil. E hoje eu vejo uma facilidade muito maior. A princípio eu também trabalhava mais também com alemães, e depois que Deus começou a me dar os projetos, eu comecei mais a trabalhar com os brasileiros. Aí, com essa experiência na igreja, com o povo alemão, eu entendo um pouco, assim, que o evangelho está cada vez mais se abrangendo também através da igreja alemã, dos alemães. Certo. Eu vejo que Deus tem trazido os estrangeiros para a Europa, para aqui, porque aqui tem muita igreja africana, aqui tem muita igreja brasileira, tem muita igreja de várias nações. E qual é a diferença da igreja de outras nações para uma igreja pentecostal alemã? A igreja pentecostal alemã, ela se chama Igreja Livre. E ela é livre de um tratado que se teve alguns anos atrás, que a igreja fez, não querendo a manifestação do Espírito Santo. E foi um tratado, lei meio que assinado, então parece que isso não se pode revogar. Então a igreja luterana e até algumas igrejas livres, mas não pentecostais, elas faltam essa manifestação. Porque vamos falar que o Espírito Santo, ele bate, Jesus bate na porta para poder entrar, ele não invade. É verdade. Ele é um gentleman. E aí Deus está trazendo o povo africano, o povo brasileiro. Os brasileiros têm um chamado sobre nações. Imagina, 20 anos atrás eu vim para a Alemanha e Deus já tinha um propósito para mim aqui. O brasileiro, o africano, eles gostam do fogo, né, da manifestação da glória. Aonde Jesus está, tem que haver milagre, tem que haver prodígio, tem que haver salvação, tem que haver cura. Certo. Né? É fogo, não é morno. A Bíblia fala que o Senhor vomita o morno. Então, assim, eu não acredito que só aquele que cai, não, mas é um fogo do mover da glória de Deus, da presença da glória de Deus no nosso meio. E eu creio que a igreja brasileira, né, o Brasil é um celeiro de missionários, e missionários que entendem que nós somos aquilo que o Senhor mandou, nós temos luz e sal na terra para fazer a diferença. Amém, que bom. Então, olha, você que está ouvindo que vai ouvir esse bate-papo comigo, com a pastora Adriana, você que é cristã, você que está afastada por algum tempo, ou ainda não encontrou nenhuma igreja para você congregar, fica até o final, que ela vai deixar o endereço da igreja onde ela é líder. Vamos deixar aqui. Você pode nos procurar, que a gente vai dar toda essa instrução, né, pastora? Porque com certeza, sim, eu sempre ouvi isso do meu antigo pastor: Eliane, você não está saindo do Brasil para ir para a Alemanha por nada. Alguma coisa Deus quer fazer na sua vida naquele país. Não pensa você que você só está indo casar, não. Não é só isso. Deus tem muito mais. E eu ouvindo isso da irmã, né, que nós brasileiros somos um celeiro, o Brasil é um celeiro de profetas, celeiro de mulheres e homens que amam o Senhor. E parece, né, pastora, me corrija se eu estiver errada, o brasileiro, ele é intrépido, né? Ele tem intrepidez, ele fala mesmo, tem essa paixão, né? De, eu vou falar porque tá ardendo dentro de mim, e as pessoas acabam ouvindo. A irmã concorda? Assim como Israel, né, escolhido do Senhor, o brasileiro também é. Eu não sei qual o motivo, mas a nação do Brasil tem um chamado específico. Amém. Né, sobre as nações. Você vê que brasileiro, ele é conhecido e amado em todos os lugares. Amém. Amém. É um povo que, aonde ele chega, o pessoal é bem recebido. Amém. E isso Deus planejou. Só que às vezes muitos líderes não entendem um ministério um pouco diferenciado, porque verdadeiramente Deus tem chamado remanescentes. Pessoas que vivem aquilo que a Bíblia diz que é para nós vivermos, né? E são coisas simples, como ir, de pregar o evangelho. E, por exemplo, você tem um ministério diferenciado e talvez não passe dentro de um quadrado de uma igreja.
Mas Jesus, ele não estava em igreja nenhuma. Amém. Jesus estava missionando nas ruas. É verdade. Então, às vezes, a igreja teve uma interpretação um pouco difícil no passado, que igreja era só o que estava dentro da casa, do templo, É verdade. mas igreja somos nós, né? E de maneiras diferentes. Amém. Nem todos os ministérios são os mesmos. E aí agora nós estamos entendendo com o Covid que podemos fazer live, pregar Jesus e talvez pregar um evangelho diferente do que a gente faria do púlpito dentro de uma igreja. Muito bom, porque esse calor, esse fogo, né, da gente de querer falar de Jesus não se apagou, né? Porque muita gente na pandemia saiu e não voltou mais. E quantos que mesmo sem poder se reunir em quatro paredes, continuou em lives, continuaram levando o evangelho de Jesus para pessoas que até hoje, eu conheço muitas pessoas que até hoje não saem de casa, estão depressivas, estão com medo de sair. Então é aí que a igreja entra, não é isso? A igreja está dentro do meu coração e do teu. Jesus está dentro do meu e teu coração. Amém. Nós estamos entrando em tempos de dores, de partos, como fala a Bíblia, tempos difíceis, e aonde nós tivemos proibição e teremos mais ainda, mas Jesus, o Espírito Santo, habita dentro de nós. Amém. Então Deus, há 2000 anos atrás, na sua sabedoria, fez dessa maneira, que às vezes a gente estava em casa enclausurado, mas nós não estávamos só. Não estávamos. Porque o Espírito Santo estava conosco. É verdade. E nós orávamos e o Espírito Santo estava conosco. A Bíblia fala que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E você? Amém. Você nunca está só. Nunca. Amém? Nunca. Amém. Eu creio nisso. Só eu e Deus sabemos aqui nessa casa como eu nunca estou sozinha. Às vezes, marido, filho, cada um para um lado. Eu entro aqui no meu escritóriozinho, que é meu lugar que eu falo com o Senhor. E é eu, Pai, Filho e Espírito Santo. A irmã tá certíssima. Glória a Deus. Olha Deus na sua soberania. Amém. Agora, a pandemia também revelou os verdadeiros, né? O joio e o trigo. Poxa. Então tem gente que achou muito bom a live, ficar em casa dormindo, escutando o evangelho, escutando uma pregaçãozinha. Acabou. Mas a comunhão na igreja é importante. Claro. Por quê? Porque o corpo cresce ajustado. Eu só vou saber os teus talentos se eu viver com você, né? E hoje ainda a unção, a liberação da bênção de um líder é muito importante. Te dá autoridade cada vez maior. Deus não mudou os seus princípios de honra, de princípio, de hierarquia. E o fato de você estar numa igreja, você vai ali saber os teus talentos. Às vezes eu conheço uma pessoa que vive há muitos anos, nunca vai à igreja. Mas eu perguntei para essa pessoa, você sabe os seus talentos? Ele não sabe. Imagina, sabe, você tem que dar frutos. A Bíblia fala que você tem uma videira. A videira é uma árvore, né? A videira não é o galho, é uma árvore que dá galhos e esses galhos dão frutos. Amém. Então tem que ter um lugar onde você, ali tem um líder, mesmo que o líder pode muitas coisas não entender, mas nós temos que respeitar as hierarquias. Certo. As hierarquias divinas, né? Então, estar dentro de uma comunidade é importante. Sim. Né? Eu tenho filhos que vêm da igreja, que jogam futebol, mas tem um chamado fora da igreja, mas eles estão alinhados conosco. Amém. Eles não estão só. É isso aí. Amém. E um dos nossos ministérios, né? Nós temos 3 ministérios. Uhum. Nós temos a nossa igreja, que se chama Via Sinai. Em português fala Nós Somos Um. Nós temos a Viva Israel, que é um congresso com passeio, que nasceu em 2018. E nós temos o Relógio de Oração, onde uma vez no mês, 72 horas, estamos ali na plataforma Zoom orando.
pelas casas, pelas mulheres, pelas famílias, pelas cidades e pelas nações. Isso é uma coisa que nós precisamos nesse tempo, coração. E Deus me deu esse chamado, e na época ele falava que eu iria ajudar mulheres. Mulheres que não tinham nome, mulheres que talvez não tivesse o entendimento, o líder não soubesse lidar com essa pessoa, porque ela era um pouco diferenciada, e que eu iria ativar essas mulheres. E assim tem sido, né, no nosso decorrer. Nós tivemos duas conferências presenciais. A primeira foi no Brasil, onde foi um mover sobrenatural, onde líderes foram ativados, e tivemos na África agora, faz uns meses, eu acho. Também teve cura, teve libertação e muitos milagres. Que maravilha, muito bom. E agora em setembro teremos aqui na Alemanha, na minha cidade de Pforzheim. Amém. E eu estarei Onde aí. você vai também ajudando, né? Eu estarei aí. Já estarei aí em nome de Jesus. E vão estar aí conhecendo a irmã mais de perto, os outros irmãos. Vai ser uma bênção, tenho certeza disso. Pastora Adriana, e evangelismo na África? A irmã falou um pouco da África. O que a irmã já viu lá que se apaixonou pelo continente? Tem uma diferença? A irmã já falou um pouquinho da África, do Brasil, do povo brasileiro, do povo africano. Tem uma peculiaridade? A irmã se apaixonou pelo continente? O que tem lá de apaixonante, vamos dizer assim? É assim, 2017 eu estive na Tailândia. E quando eu desci no aeroporto da Tailândia, o Senhor me falava que eu iria para outros lugares na Ásia. E eu me apaixonei pela Tailândia. Eu saí de lá chorando. E agora esteve na África. Deus é um Deus de cultura. Jesus fez culturas de povos diferentes. E eu sou que nem Paulo. Eu estou na Tailândia, eu sou tailandesa. Eu estou em Moçambique, eu sou moçambicana. Eu estou na Alemanha, eu sou alemã. Estou no Brasil, eu sou brasileira. Eu aprendi a amar as culturas e respeitar as culturas. Eu só apresento o meu Jesus. Aquele que morreu por cada um. Por pior que seja o africano, Jesus morreu por ele. Amém. E eu amei a África. Eu me senti muito bem em Moçambique. É muito parecido com o Brasil. Não existe só miséria. Mas é um país, uma nação que tem muita bruxaria, bem mais que no Brasil. Feitiçaria, curandeirismo, e o povo mistura um pouco as coisas. Mas sempre Deus tem levantado os seus servos e servas, e aí Moçambique também está passando por um processo, e foi um tempo maravilhoso. Amém. Mas eu gostei das pessoas, eu amei as culturas, eu amo dançar, e eu conhecia já alguns africanos antes. Conheci uma igreja africana na Itália, algumas igrejas africanas na Alemanha, e tive uma amiga muito querida, e eu olhava eles dançando, a alegria deles dançando, e aí é uma coisa, uma questão de cultura mesmo, né? E no Brasil isso não poderia ser feito. Mas é um povo muito feliz, eles são felizes com poucas coisas. A gente precisa até disso, né, pastora? Eu acho que o evangelho em países como a África é mais fácil porque não é só pelo dinheiro, mas eles são mais simples, né? Você evangeliza na Europa é mais difícil, porque eles não têm necessidade de bens. E eles difícil de entender que eles precisam de Jesus. É isso aí. E que dinheiro não é tudo. Quando as pessoas falam isso comigo, é mole ir pra Europa, eu falei, gente, não é mole não. Aqui as pessoas, para aceitarem Jesus, é bem mais difícil do que lá na África. Imagina você falar de Jesus por um país onde as pessoas têm um poder aquisitivo bom, pessoas que têm seu carro, que têm sua casa, que não falta comida. Vai falar para um Jesus, né? Agora,
As pessoas gostam. E tudo é alma, né? Para Jesus não tem essa de que um é mais pobre, outro é mais rico. Tudo é alma. E ele está interessado Eu em quero em falar alma. para vocês que estão na Europa, Deus não erra. Se Ele te colocar aqui na Europa, você vai dar conta de evangelizar. Só que às vezes a gente fala mais ou fala muito e ora pouco. Pouco. Nós temos que deixar o Espírito Santo fazer a parte dele em meio aos alemães, europeus, a tua família. Eu acho que nós precisamos orar mais pela salvação e ser assim como a gente tem feito no relógio, orar pelas cidades e nações, né? Orar pelas famílias, né? É porque E vida de se Deus nos oração. colocar aqui é porque Ele acredita que nós vamos conseguir. Certo. Tu acha que Deus manda derrotado? Não. Se Ele mandou para a Alemanha, Ele crê que a Adriana está suficiente para evangelizar e falar de Jesus na Alemanha. Amém. Amém? Amém, eu Ou creio. tu acha que Deus erra? Não. Nunca, jamais. Nós é que precisamos nos posicionar e fazer as coisas É isso certas. aí. Às vezes a gente tem até bom ânimo, mas a gente não tem a sabedoria de agir. Aí precisamos aí da ajuda do Espírito Santo. É a ajuda, você que está nos ouvindo, é a ajuda do Espírito Santo, porque quando a gente fala com o Senhor, é um diálogo. Não é um monólogo, não é, pastor? É onde um fala e ninguém responde. É um monólogo, gente. É um diálogo, aliás. Você fala e tem que prestar atenção na resposta de Deus. E às vezes a resposta de Deus não é muito boa, aquilo que a gente queria ouvir, né? Mas é boa, perfeita e agradável. Isso que importa pra gente. Pastora, qual foi a maior dificuldade enfrentada no seu ministério até agora? Uh, hum, nós temos sempre algumas dificuldades. Eu sempre falo, não existe uma igreja perfeita, porque a igreja é liderada por homens, né? E eu, por exemplo, também não sou perfeita, então minha igreja também não é perfeita. Mas eu tenho um coração e sou uma pessoa que eu gosto de escutar conselho. Então, eu sou uma pessoa que você pode conversar, né? E a minha maior dificuldade é quando as pessoas vão embora, não têm coragem de falar comigo, não falam a verdade e isso deixa uma dor. E a gente tem que aprender a viver com isso. Eu acho que a maior dificuldade é isso. E também que a igreja toda sofre, ou toda igreja sofre, né? O mundo dentro da igreja. Né? Ensinar as ovelhas que a gente não tem que andar de acordo com o mundo, e sim nós temos que andar de acordo com a palavra de Deus. E é uma grande dificuldade, né? Mostrar para os europeus, a nossa igreja tem bastante europeus, e a gente não tem que fazer tudo que o mundo faz, mas sim o que a palavra de Deus faz. E a frieza que tem entre as pessoas, porque as pessoas querem viver o mundo. Elas querem ser magras, elas querem estar na moda, elas fazem filho para idolatrar outros filhos. Você já viu isso? No meu tempo, a gente nascia, a gente fazia o que o pai mandava. Hoje, as mulheres têm filhos e os filhos, elas esperam os filhos crescer para os filhos mandar nelas. Aí pergunto, o teu filho vai querer botar essa roupa? Não, ele não quer botar, ele quer botar outra. Os filhos é que mandam. Só que quando os filhos crescer, eles não vão mandar no chefe, eles não vão mandar. Então vão ser crianças frustradas, mimadas, não preparadas para estar no mundo. E isso a igreja tem tido muita dificuldade. Exatamente. Tem filhos que batem na mãe e elas não sabem educar. E aí elas colocam os filhos na igreja, dizendo que a igreja vai educar os filhos. Mas quem tem que educar o filho é os pais. Certo. Não é a igreja, nem muito menos a escola, né, pastora? E, pastora Adriana, a irmã já quis voltar para o Brasil nesse período aí, nessa caminhada? Não. Não. É isso aí. Eu vou para o Brasil quando eu vou ver minha família. Depois da terceira semana eu já quero voltar para cá. Eu acho assim, que dependendo da pessoa, né? Eu acho que tem a ver também com o chamado, né?
Mas eu sei que tem brasileiros que querem voltar para o Brasil. Eu nunca quis, eu nunca pensei. Eu viajo para muitos lugares, mas eu sei que hoje a minha base é a Alemanha. Sou brasileira, sempre vou ser brasileira. Glória a Deus por isso. Mas hoje eu vivo na Alemanha. Amém. E pastora, existe algo em comum entre africanos, europeus, brasileiros? Quando falamos de evangelho, não. Eu vivo para Jesus. Então, a minha visão é sempre e somos povos e culturas, e aí eu me lembro quando eu estive no Brasil, eu estive com os índios também, e eu fiquei triste de ver como o brasileiro não respeita a cultura dos índios, e nós temos que respeitar as culturas, nós precisamos levar Jesus, aquele que salva, aquele que amou, que deu a própria vida. E quando eu falo assim de evangelho, para mim é todo mundo igual. Claro que são países diferentes, culturas diferentes, mas vamos ver essa evangelização global e de pregar o evangelho, como fala em Mateus 28, é ir de pregar para toda criatura. Sério? Toda criatura. Pode ser para o teu vizinho, pode ser para alguém que está no teu trabalho. Às vezes a mulher está chateada, brigou com o marido, tá pensando em morrer. Ali é o momento de você parar de dizer para ela. Né? A missão começa onde você está. Eu acho que você é muito especial. Amém. Você é única. E a maneira que você vai alcançar as pessoas vai ser a maneira que eu não vou alcançar as pessoas. É verdade. Deus não errou quando te fez. Amém. Ele sabia como você era. Então, faça aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Amém. Glória a Deus. Gente, que maravilha. A gente fica aqui falando de Jesus. É tão bom. É tão bom a gente falar desse Deus que nos salvou, que nos libertou. Porque a gente sentiu isso. A gente quer que também você sinta. A gente quer que você sinta esse amor, essa paz, essa... Não é fácil, mas só em você ter essa paz que só Ele pode dar. Ninguém aqui tá dizendo que é fácil não, tá? Porque não é fácil, mas a gente tem a paz que excede todo entendimento. Irmã, o nosso bate-papo tá quase chegando no finalzinho. Eu queria que a irmã deixasse um recado para os brasileiros, ou não, né? Que muita gente assiste, né, no meu canal. Queria que a irmã deixasse um conselho, alguma palavra para as pessoas que querem sair do seu país e vir fazer missões em outros países. O que a irmã falaria para essa pessoa? Eu acho que tudo na nossa vida tem que ter a direção de Deus. Como eu falei, nós podemos fazer missão na nossa casa, no nosso bairro. As pessoas esperam não só que a gente fale de Jesus, mas as pessoas esperam que a gente seja Jesus. Verdade. Então, se Deus te direcionar para você sair fora do país, para fazer missões, amém, então vá. Mas se Deus não te direciona, não vá. Nós precisamos estar debaixo da vontade do Senhor. Isso é muito importante. Às vezes, eu já cometi muitos erros. Deus tinha um chamado, Deus tinha falado algo para mim, mas eu me antecipei. Tudo tem que estar no tempo do Senhor. E o que nos atrapalha é que a gente não gosta de esperar. Não. A gente corre, e o modo da mulher e o modo brasileiro, ele atropela. É verdade. E aí a gente vai dar errado. Amém. Por isso que em tudo na vida, missões, casamento, tudo tem que esperar o tempo de Deus. Né? Porque às vezes tem a promessa, é o chamado, mas não é o tempo. Jesus falava, te lembra, ele falava, ainda não é o meu tempo. Né? Então, tudo tem um tempo. Jesus passou 3 anos ministrando, mas ele esperou 30. Olha, pessoal, aí a gente tem uma promessa que no Davi foi ungido,
Ele esperou muito tempo. Uhum. O E a próprio, gente quer ser ouvido, já quer fazer tudo correndo. o próprio José, né, pastora? Quantos anos José sofreu como escravo? Ai, por muitos anos. Eu não me lembro agora não, mas foi muitos Foram anos. muitos anos. Então, assim, a No gente quer caráter anonimato. Às vezes Deus deixa a gente no anonimato e às vezes é bom, para aprendermos. mas quando chegar o tempo do Senhor, Amém. Ele vai te exaltar. Amém. Glória a Deus. Eu recebo. Ai, pastora, e qual o seu maior sonho hoje? Eu não tenho muitos sonhos, para te falar a É verdade. mesmo? Eu tenho 3 sonhos. Uhum. Um sonho é que eu queria ajudar mulheres que têm o rosto deformado, que jogam ácidos no rosto delas. Uhum, sim. Eu acredito que ainda não chegou o tempo, mas isso queima no meu coração. E eu não preciso ser cristã, eu quero ajudar essas mulheres, porque Deus tem nos levantado para ativar mulheres, para mostrar o amor de Jesus para elas, independente se elas estão com o rosto deformado ou não, independente se elas foram repudiadas pela família, Jesus ama elas. E a gente precisa levar. Infelizmente, na Ásia, na África, no Brasil, existem muitas mulheres abandonadas, maltratadas pela sociedade e até mesmo pela igreja. E o meu chamado foi ativar essas mulheres. Então, eu tenho o sonho de ajudar algumas mulheres do Paquistão e da Índia que têm o rosto deformado com ácido que os maridos tocam no rosto das mulheres. Meu Deus. E eles não vão nem preso. Eles têm direito de fazer isso, Meu Deus. porque as mulheres são propriedade deles. E isso acontece muito. Eu vi também na África. É muito triste isso. E eu sei que nós mulheres na Europa sofremos bastante, mas eu quero dizer para você que as mulheres da Ásia e da África sofrem bem mais. Nós temos liberdade. Outro desejo, eu estava lendo esses dias, eu quero fazer um cruzeiro evangélico no Brasil. Eita, mas chama nesse, hein, que eu sou louca pra fazer um cruzeiro e nunca fiz. Eu também não, eu já fiz cruzeiro aqui, mas não evangélico. Eu nunca Foi fiz o nenhum. tempo que eu ainda não era convertida. Aham. E eu gosto disso, acho linda. Também gosto, acho maravilhoso. E o terceiro? E o terceiro é... Eu amo Israel também, né? E lá tem promessas para nós, e eu tenho o desejo que essas promessas venham se cumprir. Amém. Legal. Eu vi que a irmã faz passeio também para Israel em 2023. Abril tem um passeio, não é isso? Isso. É um congresso com passeios proféticos. Uhum. Amém. Ah, pastora, olha, infelizmente nosso bate-papo está nos chegando no final. Nossa, a gente falou quase 40 minutos, pastora. Que bom, que legal. Pastora, mas Passou rápido, né? passou. Mas a gente infelizmente vai ter que terminar, né? Porque o povo tem preguiça de assistir mais de uma hora de vídeo, pastora. Falou que é uma hora, o povo nem assiste, né? Mas eu É verdade. profetizo que o povo vai ouvir essa palavra abençoadora da pastora Adriana. Pastora, eu queria que a irmã deixasse seus momentos finais, né, suas palavras finais, e encerrasse com o slogan do bate-papo, com o recado dado, espero ter ajudado. Então, agora a irmã pode falar o que a irmã quiser, e no final a irmã encerra com essa frase, recado dado, espero ter te ajudado, ok? Eu quero agradecer, eu quero falar para você que está nos escutando, que está na Europa, que Deus tem um propósito na sua vida, que ore, procure a presença do Espírito Santo, procure ter um tempo sozinha com Ele, e Ele vai revelar os planos para sua vida. Não desista. E como é o final mesmo, recado dado. Espero ter te ajudado. Recado dado, espero que tenha ajudado. Amém, ajudou muito. Pastora,
Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Até breve, porque, gente, eu vou estar lá no congresso, eu vou estar lá. Eu vou estar tocando bateria. Graças a Deus eu tenho uma bateria aqui que o marido reclama. Ele me deu de presente, eu quase não toco, né? Então agora eu vou poder me desenferrujar um pouquinho. Muito obrigada, querida, por ter aceitado esse convite. Deus continua usando a irmã, seu esposo, seu ministério. E eu tô doida já para estar aí para conhecer os irmãos. Amém. Fica com Deus, querida. Um beijo, paz. Beijo, paz, muito obrigada, Deus abençoe.